Então, colegas, bom dia. Por que eu estou retornando no assunto, mostrando essa planilha novamente? Porque é algo relevante tanto para o departamento fiscal como o departamento de legalização. Então, a Lei Complementar 123 de 2006, ela traz no seu artigo 3º, no parágrafo 10, algo interessante sobre a questão da empresa no início de atividade quanto à proporcionalidade e ao excesso de sublimite. Por que eu falo sublimite e não do limite? Eu falo do sublimite porque essa é a nossa primeira receita, nosso primeiro faturamento. Por quê? Porque ele é o menor. Então, quando eu for fazer a estimativa, a primeira visão que eu tenho que ter é do sublimite. Então, em se tratando do artigo 3º, parágrafo 10, ele fala que quando a empresa, de acordo com seu limite ou sublimite, ela ultrapassar esse valor, ela vai retroagir ao início da sua atividade, ou seja, se for o limite, ela vai retroagir e recolher tudo fora do Simples Nacional. E sendo o sublimite, ela vai retroagir e recolher ou ISS ou ICMS fora do Simples Nacional. Então, num exemplo prático aqui, eu tenho uma empresa que inicia suas atividades no mês de outubro e ela tem tão somente o mês de outubro, novembro e dezembro. E vamos supondo que ela faturou no mês de outubro 300 mil, que seria o ideal, no mês de novembro 300, no mês de dezembro 300. E aí ela teria um sublimite ideal de 900 mil, que é o que ela tem para distribuir o seu faturamento até o final do ano. Aqui do lado eu tenho uma planilha que faz a comparação. Enquanto desse lado eu falo de sublimite ideal, aqui eu falo do sublimite estimado. Então aqui eu faço uma estimativa. Vamos dizer que essa empresa teve 400 mil no primeiro mês, 200 mil no segundo, 350 no terceiro. Eu já vejo aqui na comparação do ideal para o estimado, que ela ultrapassa em 50 mil o limite ideal. Com isso, de acordo com a proporcionalidade, ela no próximo ano ela estaria recolhendo fora do DAS, não falo do Simples Nacional porque a gente está falando de sublimite. Fora do DAS, o ISS e o ICMS, isso seria no próximo ano. Agora, supondo que ela ultrapasse esse limite ideal, esse sublimite ideal, em mais de 20%. Então, aqui eu vou colocar. Quando acontece isso, a resposta aqui é a seguinte: atenção, sublimite ultrapassado em mais de 20% do sublimite ideal. O recolhimento deverá ser fora do DAS no mês 10 de 2021, ou seja, deverá retroagir ao início das atividades da empresa, conforme parágrafo 10, artigo 3º da Lei Complementar. É o que acontece. Ela volta lá no início da atividade e vai recolher o ISS e o ICMS fora do Simples Nacional. Tá? Essa planilha faz essa análise interessante aí, com embasamento legal, e isso que eu queria compartilhar com os colegas. Um forte abraço aí e até a próxima.